Boa tarde, cá estamos nós, sexta-feira chuvosa, véspera de eleições, antivéspera de eleições. Bem-vindos, Verane. Já estou colocando aqui sobre o nosso convidado de hoje, mas antes eu queria aproveitar para falar que domingo é dia das eleições municipais, hora de a gente votar com muita consciência, escolher bem nossos candidatos, para depois não precisar ficar reclamando, né, que as coisas não rolam, não deu certo. Quanto mais a gente votar corretamente, mais teremos um retorno mais perto do que a gente espera e merece. Então, oi Isabel, oi Marieli, oi todo mundo que está entrando aqui. Nosso convidado de hoje é um médico psiquiatra, Dr. Rodrigo Bressan. Eu estou super animada com essa conversa. Antes de convidar o Dr. Rodrigo, eu vou apresentá-lo. Bom, o Dr. Rodrigo é médico psiquiatra com PhD pelo King's College de Londres. Ele é professor livre e docente da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e também do King's College de Londres. Ele é presidente do Instituto Ame Sua Mente, autor de vários livros como Saúde Mental na Escola, o que os educadores precisam saber. Recentemente, o Dr. Rodrigo recebeu o prêmio da Associação Brasileira de Psiquiatria, Mérito à Pesquisa em Esquizofrenia, um assunto muito relevante e muito necessário. Ele também recebeu a Medalha do Mérito Legislativo, que é a mais alta comenda da Câmara dos Deputados do Brasil, pelo trabalho de educação em saúde mental nas escolas e também pelo combate a esse estigma. E que estigma, hein? Dr. Rodrigo atua como coordenador de pesquisa do Instituto Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento e do projeto Conexão, Mentes do Futuro, e tem mais de 300 publicações científicas internacionais nessa área. Temos muito o que falar com o professor. Tá aqui. Acabei de ver. Conectando, Dr. Rodrigo Bressan, que prazer. O prazer é meu, Joyce. Os dois, então. Muito bem-vindo. Nossa, você é moço para ter tanta coisa, né? Bem mocinho. O topete está cada dia mais bonito. E essa carreira aí, como é que você foi parar no King's College? Quando eu acabei a residência, eu fiz o mestrado, eu comecei a pensar em fazer neurociência, que era uma área que ainda estava começando aqui no Brasil e tal. E tem uma conexão muito grande a psiquiatria nacional com o King's College. Na verdade, é o Institute of Psychiatry, que depois até o King's College incorporou. Esse instituto é uma das maiores instituições psiquiátricas do mundo, junto com a Harvard. E aí tinha uma conexão e eu fui estudar receptores cerebrais. É um jeito que você vê os receptores, né, dos neurônios em vivo, né, usando o PET, sabe? Positron Emission Tomography. Sim, aquele... tipo PET scan, essas coisas. PET scan. Exatamente isso. É com medicina nuclear, né? Então você consegue ver como é que estão os receptores no cérebro. É uma técnica super legal, assim, de pesquisa. E hoje em dia, o que você faz? Você tem consultório, você tem esse instituto, você faz pesquisa, você dá aula, fala um pouco de tudo. Eu sou professor, né? Eu tenho na uma Unifesp. carreira lá docente, na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina. Quando eu voltei da Inglaterra, eu montei um laboratório de neurociências. Ele chama LINC, que é um laboratório de Integrative Neuroscience. Agora é esse o nome dele. Esse laboratório, do zero, assim, a gente foi agregando um monte de gente boa, assim, sabe? Geneticista, neuropsicólogo, outros psiquiatras, pessoal neuroanatomista e tal. Um monte de gente legal, e a gente montou em pesquisa, a multidisciplinariedade e a horizontalidade funciona muito bem, com gente que gosta, assim.
E a gente foi montando multimodal, né, para estudar cérebro. Por que multimodal é importante? Né? Porque cada técnica só te dá um approach, não é só uma perspectiva. Então, eu fazia imagem molecular, eu só via receptor. Aí a gente faz a imagem estrutural, né? Então, tem uns softwares que veem detalhes e tal, espessuras e coisas, mas você só vê a estrutura. Aí você tem teste cognitivo, que você vê memória, atenção, tal. Aí você tem genética, RNA, DNA, tal. E aí, quando a gente faz multimodal, você tenta ver o fenômeno com mais profundidade de diferentes perspectivas. E o link deu super certo, assim, foi em 2004 que a gente fundou, agora ele corresponde, sei lá, mais de 60% de toda a produção do departamento de psiquiatria, produção científica. Ele alocou 7 docentes no departamento, foi uma coisa legal, assim, bem... Então, você especializou mais, quer dizer, você foi para o caminho da neurociência? Então, eu sou um cara meio complicado, já assim, um caso grave, assim. Eu adoro neurociência, a gente montou... Vou te recomendar um médico, tá? Um psiquiatra. Vários, na verdade. Mas, assim, esse é um lado meu acadêmico, assim. Eu, por bastante tempo, coordenei um time de esquizofrenia, né? Por isso que eu ganhei essa medalha. E aí, uma época, o time que fazia um monte de coisa legal, com estigma. Eu escrevi um livro com uma pessoa que tem esquizofrenia, o Jorge Assis. Ele lecionava, né, para os alunos de medicina. Ele lecionava, não leciona até hoje, né? Ele é o professor, tem esquizofrenia, ele ensina esquizofrenia para os médicos, os alunos de medicina. É super legal, Joyce, inacreditável o impacto, né? Porque o estigma com esquizofrenia é lá em cima. Aí vem o cara que é que tem uma vida útil, né? É um professor universitário. A Mara Gabriel, que me deu lá uma medalha do mérito legislativo. E ela conhece bem o Jorge e tal. E aí a gente chama ele de Morgan Freeman, do ProESC, porque ele tem uma elegância que só ele tem. E aí o Jorge dá aula e os alunos que... Eu dou aula um tempão nessa história. Eu nunca ganho palmas. O Jorge ganha palmas, assim, porque emociona, né? O cara que tem isso. E o que acontece é que... Inspira, né? E o paciente é sempre o coitadinho na história, né? O aluno, o professor estão aqui. Na hora que o paciente está ensinando o aluno, essa mudança é incrível. Assim, a gente até fez um teste para ver se mudava preconceito e muda mesmo, né? É só assim que a gente muda preconceito. Sim, né? Esquizofrenia é lá o outro. Aí o cara está te dando aula, é demais. Aí dentro desse programa de esquizofrenia, eu comecei a fazer estudos sobre prevenção, antes da pessoa desenvolver para tentar prevenir. Que é uma coisa que acontece no mundo e tal. Aliás, eu trouxe para o Brasil o Congresso de Prevenção, que chama IEPA, que era no Rio, agora segunda e terça, e agora vai ser por vídeo, ia ser... é meio frustrante, mas por outro lado é legal. É o que temos, é o que temos. É o que temos, exatamente. E aí eu comecei a estudar em prevenção, e aí eu fui investigar a escola, né? Vamos prevenir na escola. Aí ia falar de psicose na escola, aí eu falei, ninguém entende nada de saúde mental aqui, para que eu vou ficar falando de psicose? Aí eu pus uma aluna minha que faz pesquisa qualitativa para entender como os professores pensam saúde mental e como os alunos pensam. Eu não sou um craque de pesquisa qualitativa, não, mas peguei o Fernando Lefebvre para orientar, entendo um pouquinho, né? E aprendi. E aí o que a gente aprendeu ali foi super legal. Primeiro, que os professores veem saúde mental exatamente como a população, né? Com muito preconceito. Então, ou é o horror do esquizofrênico, do suicídio que matou, que não sei o quê, ou é uma coisa glamourizada, zen, saúde mental é tudo cool, tudo acima do bem e do mal e tal. E, na verdade, saúde mental é saúde mental. Todo mundo está convivendo com saúde mental nessa pandemia, é o para todo mundo. E aí a gente foi ver, todos os documentos da educação tem lá saúde mental, saúde mental, saúde mental. Ninguém entende nada e ninguém recebe informação sobre saúde mental na formação. A gente foi fazer um negócio chamado mapeamento da rede de sentidos. E aí você via que os professores não só via da mídia. E a mídia, naturalmente, vai para extremos para poder chamar atenção, né? E aí que a gente começou a treinar professores sobre saúde mental, foi super interessante. Eu tinha esse apeixe, você vai medicalizar a educação, aí a gente, fazendo pesquisa, viu que, na verdade, os professores medicalizavam, porque eles diziam que todo mundo tinha déficit de atenção e não tinham todos, alguns tinham. E aí eles não faziam nada. E vários tinham problemas de aprendizado, problemas familiares que não tinham nada a ver, só que eles não faziam nada.
e não ajudavam os alunos, né? Aí a gente começou a perceber, bom, o que importa é identificar quem tem problema, mas não... Se você identifica a pessoa que não tem problema, é pior, né? Claro. Então, o nível de desinformação e preconceito é muito alto. Aí a gente começou a fazer intervenções, chama Cuca Legal esse programa. É E legal. nos últimos... É legal o nome, né? E aí, recentemente, eu fazia isso, a gente treinou 700 professores aqui em São Paulo e tal. E aí mudou o governo, sei lá o quê, não tem mais verba. Eu fiquei numa frustração, porque eu adoro o que eu faço de pesquisa e tal, mas essa história de mudar a realidade, pô, é demais, é super legal, assim. E aí eu resolvi montar o instituto. Peguei um monte de gente bacana, assim, que eu conhecia, fui puxando. Ops, caiu aqui meu celular. E aí foi muito jóia, assim, porque a gente foi trazendo gente legal, que pensa diferente de mim, né, que veio da academia, estruturou com recursos e de um jeito profissionalizado, né, Joyce? Porque você dependendo de grante de pesquisa, a gente ganha um monte de grante, FAPESP, CNPq e tal, mas para fazer a transição do conhecimento para a sociedade, você precisa de uma certa base mais sólida, né? E aí esse instituto tá demais, assim, sabe? Tá bombando. Os PhDs, pós-docs meus, que eram, tipo, faziam coisa meio voluntária acadêmica, agora estão trabalhando sério. De fato. Tá Me diz virando uma coisa. Hoje em dia, com esses tempos modernos, a sociedade contemporânea, essas doenças, elas têm uma incidência maior ou apenas mais visibilidade, o que já é muito bom, né? Total, total. É exatamente o que você falou. Não, elas já estavam aí, né? A gente tem uma prevalência mundial entre 20% e 25% da população mundial tem ou vai ter um transtorno mental. Se Quanto você... por cento? 20 a 25. Esse é um dado mundial, não é uma coisa Brasil ou só Suécia, sei lá, que todo mundo fala isso, né? Transtorno de saúde mental é coisa de rico, né? É nada, né? É bem democrático, até quando você tem situações os ricos mais... tratam mais, né? Tem É, possibilidade de tratar, só isso. Exatamente. E situações de mais adversidade têm mais problemas de saúde mental. E aí, então é importante essa informação para dizer que é um monte de gente, mas aí também é importante para dizer que não é todo mundo, né? Porque o melhor jeito de você desqualificar é dizer todo mundo tem problema. Não é verdade. Todo mundo tem problema. Problema sobra para todo mundo. Desafio de saúde mental. Mas tem um transtorno mental, né, que é uma doença psiquiátrica, depressão, transtornos de ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, esquizofrenia bipolar. Não é para todo mundo, né? E essas pessoas que têm que cuidar. Então, assim, essa prevalência pode estar aumentando, mas é pouca coisa. A visibilidade aumentou muito, o que é muito interessante. Muito bom. Agora, o que acontece quando tem um aumento de informação é uma coisa meio pendular, né? Que todo mundo vai e fala, agora todo mundo tem, né? E aí muda muito. Você sabe que o Instituto tem uma sacada que eu curto muito, assim, o propósito do Instituto é fazer uma mudança cultural sobre saúde mental no Brasil, mas em que as pessoas se responsabilizem pela sua própria saúde emocional desde cedo. Por que é legal? Para mudar o seu desenvolvimento. Por que isso é importante? Porque às vezes a gente fica falando de saúde mental e sempre fala o coitadinho, tá deprimido, não sei o que, não sei o que. Não, saúde mental, todos nós temos que nos responsabilizar e buscar ajuda. Né? Então, essa postura médica, ela é meio complexa, né? A pessoa que está doente do rim, do câncer, não sei o que, não sei o que. Na saúde mental, não, a gente é responsável. Que sofre, sofre, mas tem que cuidar disso. Então, essa é a pegada do Instituto. Bacana. Deixa eu falar uma frase sua aqui, que eu achei interessante. Há eventos estressantes o tempo inteiro e o nosso exercício deve ser de retorno ao centro. Para isso, temos que ter recursos e conhecer os caminhos. Isso tem a ver com o que você está falando, né? Tem bastante a ver. Parece papo de autoajuda, né? Fica meio... Eu fiquei com medo. Não, mas às vezes até o Pequeno Príncipe é necessário. Boa, não, é brincadeira, aqui eu mesmo me vejo fora de contexto e dou risada de mim mesmo. Não, é verdade, assim, a forma como a gente... Uma das formas de operacionalizar a saúde mental é que, primeiro, saúde mental não é a ausência de doença.
Isso é outra coisa importante. E a saúde também, a definição de saúde da Organização Mundial de Saúde também não é ausência de doença. Mas a saúde mental é um estado de bem-estar que te permite exercer sua vida. Estar em sociedade, ter família, trabalhar e tal. Então, não é, então é um estado que quem tem doença ou não tem doença tem que lidar. Tanto faz. Porque se você tem uma depressão, está tratado, você tem que lidar com o resto, com a saúde. Então, na saúde, tem um ponto essencial que é estresse, né? Todo mundo fala, estresse, não quero estresse. Não, não existe vida sem estresse. Você precisa de estresse para ir para frente. O estresse da fome, o estresse, a ambição para você aprender, estudar e lidar com as coisas. E tem o estresse meio que ameaça a gente, né? Então, sei lá, violência urbana. E aí tem a pandemia, né? Eu costumo falar atualmente que a saúde mental entrou pela porta da frente. Em geral, ela entra pela porta dos fundos. Eu falo, é o suicídio, é o esquizofrênico, é não sei o que e tal, déficit de atenção, que não sei o que. Aqui ela entrou pela porta da frente, sabe por quê? Porque todos nós, 100%, 100%, tem que lidar com a saúde mental agora. Sim. Com uma situação de ameaça, incerteza, né? Ameaça a nossa vida, a vida das pessoas que estão próximas. Incerteza, o que vai acontecer? Se passaram quase 9 meses, a gente não sabe o que vai acontecer e tem uma sensação de que está piorando, né? Vacina, não sei o que e tal. Quando você tem esse nível de incerteza, você é obrigado a buscar recursos internos. Além disso, os caras tiraram a nossa rotina. Hábito e rotina é uma das coisas que mais protege a saúde mental. Por quê? Porque você não tem que ficar gastando, você só vai no automático, você não fica pensando o que você vai fazer e tal. Se você já morou fora e tal, puta, tudo é novo, é um estresse, cansa pra caramba e tá lindo, legal, tal, mas puta, é um pesado. E aqui nós viemos para dentro de casa, né? Você deve estar na tua casa, eu estou na minha casa. Aqui sexta-feira tem outra história, né? Então, quer dizer, a gente tinha hábitos de dentro de casa que não funcionam mais. E você tem que trazer hábitos de trabalho. Então, um baita desafio. E aí é legal, porque todo mundo está fazendo isso, que é essa coisa de lidar com a saúde mental. Eu costumo operacionalizar uma ideia que é problema de saúde mental. Quer dizer, não é doença e nem é a sua saúde em que você lida com o estímulo e melhora rápido, né? O sofrimento é curto. Quem está com problema de saúde mental é como se tivesse assim, quando tem uma prova, eu tenho um conflito com o meu chefe e tal. Estou numa prova, eu estou estressado, eu fico meio insone. Um conflito com o meu chefe... É pontual, né? Irritado. Aí dura um pouco mais, sofre um pouco mais, mas fecha. E o quanto eu fico mal é proporcional ao estímulo. Então, ele é elástico, ele desce e ele volta quando o estímulo vai embora. Então, aí você é o que nós estamos fazendo aqui, tá certo? Lidando com a pandemia. Pô, estou muito estressado, tá, mas vamos, calma. Você ajeita aqui, cria uma rotina nova, aí você vai voltando para o seu centro. Então, o que eu acho interessante dessa minha fala de, sei lá, meu guru, que eu acho engraçada a minha fala, é um pouco essa ideia de perceber que isso está acontecendo. Essa é uma das sacadas. Eu tenho que perceber que eu estou fora do meu centro, eu tenho que perceber que isso aqui é um desafio, eu tenho que buscar uma estratégia, né? Então, a pessoa só busca a estratégia na medida que ela percebe que ela está saindo do eixo e não age comportamento de manada, né? Porque o que acontece com o nível de estresse desse é que sobe a ansiedade demais. Quando sobe a ansiedade, a gente tem uma reação típica que a gente chama de luta e fuga, ativa o sistema nervoso simpático, que é o automático, né? Então, você eriça os pelos, ou você vai brigar, ou você foge. A pupila abre, o cérebro ganha sangue e os músculos ganham sangue. E aí, se você fica no nível de estresse o tempo inteiro, a tua reação é sempre de manada, é sempre impulsiva. Então, por isso que ele compra todos os papéis higiênicos do supermercado, de repente, né? Você pensa mais com um cérebro infantil, em vez de um cérebro reflexivo, né? Você deveria pensar, ponderar, calma aí, o que vai acontecer. E esse estado, quando dura muito, aí o desgaste vai ficando grande, né? Quem nunca, né? Quem nunca? É complicado. Vamos falar um pouquinho que não tem a ver muito com isso, mas sobre sentimentos e emoções. Eu acho que esse é um tema super amplo, né? Sentimentos e emoções todos nós temos.
você tem várias formas de olhar isso e entender que eles são codificados para cada indivíduo, né? O que significa amor para mim é um pouco diferente do que significa para você e para as outras Por isso que é pessoas. tudo tão complicado, né, doutor? Não me chama de doutor, mas é Ah, mas Rodrigo. eu acho lindo ser doutor. É, e então, assim, existe uma codificação, uma forma de lidar com os sentimentos que passam por você reconhecer os seus, né? Onde eles estão e como você lida com cada adversidade, né? Com cada coisa nova e estrutura. Isso O aí sentimento não passa pela psicanálise também? total, total, total. Eu tenho uma formação dessas minhas doideiras todas, eu tenho uma formação em psicanálise. Eu doido, né? Eu fiz 7 anos de análise, muitos anos, 4 vezes por semana, e a psicanálise permite um nível de aprofundamento na complexidade do indivíduo muito grande. A psicanálise tem uma coisa que nenhuma outra técnica tem, é que se aprofunda no único, né? No indivíduo. Do ponto de vista terapêutico é super legal, né? Mas isso dificulta um pouco para intervenções para pesquisa. Então, quando você quer falar quais são as técnicas validadas cientificamente, a psicanálise não tem tanta. Porque né, você sabe como faz ciência, né? Agora nós estamos em falta com ciência, eu estamos num dilema com ciência. Assim, em medicina, se você não tem evidência científica, você não faz, né? Não tem nem conversa, né? Então, esse papo, se vai ou não vai, que remédio é ciência, não é. Cloroquina não é ciência. Tudo mais que está aprovado é ciência, entendeu? Por como você prova a ciência? Você pega um remédio, dá um Fazendo placebo, testes, né? sorteia e vê o que acontece, entendeu? Aí você vê se no placebo melhorou ou não melhorou, se deu efeito colateral ou não deu efeito colateral. Então, esta é a ciência que embasa a prática da medicina. A medicina não é ciência, é uma prática. E a ciência é ensaio clínico, né? Você testa, como estão testando com a vacina. E para testar, tem um arcabouço, uma metodologia científica super bem desenvolvida, tá certo? Sofisticada, tanto que a gente tem pinceladas do que você faz, se teve efeito colateral, como é que você examina, quantas pessoas precisa, que faixa etária, mais atingidos ou menos, que raça. Então, você tem muitas coisas que estão por trás disso. Então, a gente precisa de coisas com evidência científica. Por quê? Porque a gente é sério, tá certo? Não dá para você ficar falando o que eu acho que é bom, tá certo? E quando esse achismo ainda sai do campo, vamos dizer, clínico, a coisa fica mais complicada ainda, né? E é um serviço para a humanidade, tá certo? É uma coisa grave. Em Sim. terapia, você tem algumas técnicas que é mais facilmente testável, cognitivo-comportamental, interpessoal e tal. E a psicanálise, ela tem uma riqueza que não consegue ser testada tão bem como pesquisa. E aí as pessoas falam, pô, mas você vai indicar? Como é que você tem certeza se vai funcionar ou não? Eu indico com frequência. E o jeito como eu, pelo menos, leio isso é que cada um tem que testar se está funcionando ou não. Se vai com a cara do terapeuta, se a interação com o terapeuta está agregando na vida daquela pessoa. E não custa Costuma nada. funcionar, né? Basicamente isso. Porque se você tem uma abordagem dogmática da psicanálise, parece que você vai lá no oráculo e vai receber o tal. Não, tem que funcionar. Como funciona? Não é com escala, né? Às vezes, melhor escala de depressão, de não sei o quê. Funciona de você conseguir elaborar conflitos mais sofisticados na sua vida, ter uma visão de mundo mais aberta, né? Se entender mais, pensar outras coisas, né? A gente encontra um monte de desafios ao longo da vida, né? E aí você trava, aí, pô, vamos ver o que está acontecendo que eu travei aqui e tal. E também Ajuda. porque aqui tem muita coisa acontecendo, né? Oh, Se a oh, gente não for pesquisar, eu estava falando isso com o meu analista hoje. Se a gente não for pesquisar, é muita coisa, é muita ligação que a gente não entende, muita coisa. Se a gente não dedicar um tempo a cuidar disso, a gente está, primeiro, perdendo muito da parte interessante da vida. Segundo, perdendo uma qualidade, né, maior de vida, né? total, total. Eu concordo plenamente com você. Eu costumo dizer que é um luxo ter um interlocutor de alto nível. É, é, Como que a gente pode identificar um caminho
para lidar com as coisas difíceis da vida, com o sofrimento, nas suas formas mais diferentes. Por exemplo, tem desânimo, tem angústia, tem depressão, tem ansiedade, tem sensação de vazio, tem tristeza que a gente não sabe o que, que é. Como que a gente pode... Qual o começo para lidar quando a gente está sentindo uma coisa dessas? O que, que a gente tem que fazer? Primeiro, reconhecer, né? Entender o que está acontecendo, porque a maior parte, muito frequentemente, quando você está assim, a gente tende a, em inglês, acting out, né? Atuar, né? Você está angustiado, aí você briga com alguém, você chora, você não sei o quê, você não reconhece. Quando você reconhece, você tenta processar, né? Como é que eu lido com isso? A parte mais difícil não é reconhecer? Muito frequentemente é reconhecer. E se você não reconhece, você não cuida, né? Porque o ponto que a gente está contando de sofrimento é o sofrimento das coisas que a gente não consegue digerir automaticamente, né? Porque quando a gente digere automaticamente, tô chateado, mas tá tudo bem, vamos em frente, a gente nem reconhece isso como sofrimento. Você doeu um pouco, mas você resolveu. Parte do game. Quando a gente... parte do game, exatamente. E aí, o que acontece? Quando você toma uma porrada da vida e fica angustiado, fica assim, são essas coisas que você não digeriu automaticamente. E se você não perceber que é você que está assim e perceber que o mundo está dando esse estímulo para você ficar assim. Não, a culpa é do outro, né? Essa coisa meio projetiva. É lógico que pode ser a culpa do outro. Seu chefe pode ser um grosso. O fato dele ser um grosso não significa que você tem que ficar daquele jeito. Só que quando você não acha a solução, você aponta o dedo. Então, o que para mim interessa é entender isso com naturalidade. Não, eu estou angustiado e eu posso ficar angustiado. Então, uma normalização dessa situação. Eu estou com raiva, eu quero matar esse cara. Tudo bem, pode ter raiva. O problema não é ter raiva, o problema é fazer alguma coisa agressiva. Então, passa por você reconhecer, e em reconhecer você vai buscar caminhos. E uma das coisas legais que a psicanálise ajuda, mas conversar com um amigo ajuda, conversar com um colega de trabalho ajuda, é olhar em diferentes perspectivas. Porque as coisas não são absolutas, mas quando você as vive, na hora que vem, aquilo é absoluto. Eu estou com raiva, é porque ele é um filho do... Não é? Porque olha o que o cara fez. E aí você fica tomado pela emoção. Então, se você conversa com outra pessoa, a pessoa vai falar, ele é um grosso mesmo. Mas, não, o cara é legal nesse aspecto. E aqui, ele está sendo justo, ele não está querendo te fazer mal. Ele recebeu essa ordem do outro chefe. O que acontece? Você começa a ponderar. Quando você começa a ponderar, o raciocínio permite uma ajuda na digestão. E aí você começa a lidar com o sofrimento de um jeito mais eficiente, né? Porque no fundo, o que a gente quer? A gente quer poder pensar, porque sentimento intenso impede que a gente pense. Ansiedade intensa não, sem age por impulso. Aí quando você pensa, aí você busca a melhor solução para você, né? E permite a criatividade, Joyce, porque isso é legal também. Como? Porque é o seguinte, você vê aquela coisa e fala, não tem saída esse negócio, tá certo? Eu tô falando do chefe, mas pode ser qualquer coisa. Esse cara é um mala, ele não gosta de mim, ele não sei o quê, não sei o quê. Aí eu começo a ver que ele não é só um mala, ele tem a vida dele, a história dele é assim, a posição de trabalho é essa, aí você fala, puta, por que eu não falo pro cara assim? Por que na hora que eu entrego o meu trabalho eu não faço desse jeito? Por que eu não peço para minha amiga conversar com ele? Entende? Aí você fica criativo. Isso que é legal. A racionalidade permite a criatividade. Isso é muito, muito legal, assim. Ajuda muito. Da onde que vem a maioria dos problemas? Vem da parte afetiva ou sexual, da parte trabalho, da parte o quê? Nossa, essa pergunta foi muito difícil. Não estou preparado. O que você achou que ia ser? Não, da onde vem a maioria dos problemas? Eu posso te enrolar, mas eu não sei. Não, tudo bem. Não, é brincadeira. Eu tô só aqui. Pode vir de tudo que é canto. Vem de tudo que é canto, com certeza. Assim, vem e vem desses dois lugares que você está mencionando e de vários outros. Mas uma coisa eu posso te falar que é o que determina uma das maiores dificuldades, assim, é o nível de complexidade da nossa sociedade
de hierarquias e de relações, e agora ainda mais com a hiperconectividade, esse é um desafio para o cérebro de um primata superior como nós, assim. O que acontece? Esse nosso cérebro, ele já foi selecionado nos últimos, sei lá, 12 mil anos para ser quem a gente é, nos últimos 2 mil anos, agricultura, sedentarismo e as sociedades foram se tornando mais complexas. Se você for ver um bando de macacos, você vai ver o quanto esses macacos gastam de energia cerebral, mental, para lidar com a hierarquia. É muito mais do que para caçar e se defender. Porque é muito sofisticada aqueles bandos, né? A gente vê em documentário, é super legal de ver, assim, né? Como se dão, como as relações vão se ajeitando e tal. O que acontece com a gente é que há muito tempo, né, centenas de anos foi se urbanizando, a coisa ficou maior e com a internet, com os novos governos democráticos e não sei o quê, relações de trabalhos matriciais e tal, ficou muito mais difícil. Então, às vezes, para o cérebro processar, é melhor uma coisa linear, porque você sabe o que esperar de cada situação. Aqui não. Você se desgasta para processar cada uma dessas coisas. E é interessante como a cultura muda muito rápido atualmente. Então, você vê relação pai e filho. Ela já vai mudando rápido e aí perde autoridade, ganha autoridade. Essa coisa de gênero, homem briga, não briga, manda... Pô, é difícil se comportar nessas mudanças, difícil, né? Então, você tem muitos desafios ligados à convivência. Esse é um dos maiores estresse. E aí sexualidade está no pacote, e aí preconceito está no pacote, e aí desenvolvimento intelectual, bullying, competitividade, que levam... Competitividade, né, nossa senhora. Levam muito estresse, né? Bom, saber identificar, então, esses gatilhos que levam a gente a esse tipo de crise já é o primeiro caminho, né? Total, total. Você falou dessa sociedade hiperconectada, tudo isso que causa mais confusão. E tem uma palavra que está super na moda, um mal que chama burnout. Burnout é ter um piti? O que é? Ter um quê? É interessante você falar isso, né? Estou montando as aulas para um curso na Casa do Saber. Eu dei umas aulas que estão abertas, aí estão disponíveis na internet, sobre saúde mental e sofrimento, uma base neurocientífica e clínica, né? E agora estamos fazendo um curso de depressão, aprofundando um pouquinho mais, entendendo qual é a experiência de deprimir, como é que você pode ajudar alguém, como é que são os tratamentos, o que acontece na adolescência, suicídio, drogas. Mas um dos aspectos é exatamente esse do trabalho, né? Burnout, a gente costuma falar, eu tô com burnout, eu não tô com burnout e tal. Ele não é um diagnóstico médico, né? Você não tem um diagnóstico de classificação. A gente tem essa impressão, você sabe que demorou de eu aprender isso. Na verdade, é um diagnóstico do trabalho. E as pessoas se remetem a uma síndrome de exaustão. A pessoa vai, em geral, são pessoas muito ligadas ao trabalho, que botam o coração na ponta da chuteira, como se falava no futebol, né? Que se dedicam muito, e começam a ficar exaustas e esgarçadas por uma dedicação exagerada, pouco feedback. Feedback é uma coisa meio chave para o trabalho, né? E aí ninguém te fala está funcionando, não está funcionando, atrapalha muito. E aí você começa a ficar um pouquinho descrente naquilo que você está fazendo. Alguém que gosta muito começa a ficar descrente e desmotivado, vai saindo da história. Essa é uma descrição, vamos dizer assim, a técnica mais clássica. O que vem ocorrendo é que você começa a usar o burnout meio senso amplo dentro do trabalho. O que a gente sabe, né, quando você vai ver quem tem burnout e vai fazer uma avaliação psiquiátrica, mais ou menos 80% tem um transtorno de depressão ou ansiedade. Então, são jeitos, os dois, exatamente, que é o mais frequente. Boa, é exatamente isso. Que vêm juntos, né, são meio irmãs. Então, são quadros psiquiátricos. Tem uma vantagem usar burnout, né? Porque fica um pouquinho mais chique, né? Fica um pouco mais glamurama. Mas eu achei tão... Quando eu comecei a ouvir, sabe que parecia doença de rico, parecia uma frescura. Não a sensação, mas uma coisa com esse nome assim,
Parece coisa de Mauricinho, né? Você viu que é glamourizado, né? Eu fui uma vez na Regina Casé, no programa da Regina Casé, esqueci o nome. E aí eu encontrei uma amiga minha de infância, tinha sido CEO do Boticário e tinha tido um burnout. E aí a gente se encontrou, foi uma farra nos bastidores e tal. Ah, que legal, tal. Aí eu falei, pô, ela teve burnout, parou de trabalhar, uma história, né, dura, assim, mas não é o máximo, né? Ela se recuperou, tá em bordos aí por aí, a Bea. E aí, quando eu fui conversar com ela, eu falei, mano, isso aqui tem um diagnóstico psiquiátrico, que história é essa de burnout, né? Então é uma coisa meio que fica mais fácil de falar no ambiente de trabalho. Mas você sabe qual é o problema disso, né? É preconceito, né? É muito difícil você falar com naturalidade, olha, eu deprimi, me tratei, eu estou deprimido, não estou dando conta das Ou coisas. estou esgotada, né? Estou com Esgotada. esgotamento. Porque aí vem, pô, você é mulher e não aguenta o tranco, ou você é um vagabundo, não sei o quê, não sei o quê. Quer dizer, você vai para um moralismo, e isso é tudo baseado em desconhecimento, né? Ignorância, né? Você vai desqualificando. E você sabe qual é o pior problema, Joyce? O problema tem esse preconceito, né, que vem de fora para dentro, né? As pessoas têm em relação a gente, né? Mas o pior, quando você está mal, é o que a gente chama de autoestigma. É o que eu penso do meu problema. Você sabe quando você está com problema de saúde mental, está com depressão, é muito difícil, porque você sente que você não está dando conta, tua autoestima está no pé, você sente que ninguém gosta muito de você, alguém te dá um feedback positivo, você fala, mas ele está fingindo, não é verdade. Você fica meio culpado por tudo, meio irritável, meio enche o saco, você fala, o sono todo atrapalhado, não sei o que, não sei o que, e você não dá conta. Aí você não dá conta, você se sente um preguiçoso. Aí, pô, aparecem uns amigos, não sei o que, vamos tomar uma cerveja, você dá uma relaxada ali. Pô, tá tudo bem, tá divertido, mas você vai voltar a trabalhar, dá um de novo. Essa história de você ter momentos em que você tá bem dificulta muito sem entender que é uma síndrome depressiva, porque quando você tá bem, você olha para quando você tá mal, você fala, Você meu, acha que está tudo bem. é frescura. Não, é frescura. Por que eu não fico bem naquele momento? E aí, se você vai lá no médico, o médico vai lá e quantifica, né? Quantas horas do dia você fica bem? 2. E quantas você fica mal? 16, sei lá, 10. É um horror, né? Só que É muito essas ruim. duas se fazem, e aí o teu amigo que encontra para tomar cerveja, ou no trabalho, sei lá, ele não percebe e parece frescura. Mas não é, né? É uma baita dor, Não, né? que frescura, Pra o quê? caramba. É pesado, muito pesado. Né? Muitas pessoas já tiveram perto, quem não teve com si mesma, né? Ou não teve a gente mesma, ou os outros em volta, uma crise de ansiedade, uma crise depressiva. O que a gente tem que fazer? Então, Primeira coisa. a primeira coisa, assim, né? Crise de ansiedade, crise depressiva, a gente tem que discriminar, né? Então, uma crise de ansiedade, palpitou, fiquei nervoso com alguma coisa e tal. Mas dei conta, tinha um estímulo ali que me estressou, meu filho demorou na balada, não ligou, não sei o que, a gente fica ansioso mesmo, né? Faz parte da história, né? Quando é proporcional ao estímulo, você, pô, tudo bem, né? Vamos cuidar do filho não fazer isso e vamos se acalmar para também não ficar tão estressado. Você vai usando estratégias para lidar com isso. E crise depressiva também, né? Depende fiquei down com a pandemia. Pô, não consigo mais encontrar meus amigos de trabalho, não me adapto a essa tela tal. Também, não tem problema, saiu dessa, vamos em frente. Quando a coisa dura, e você não consegue, porque a grande definição de quando eu tenho um transtorno é a incapacidade de superar. Se você não consegue sair, aí que você tem que buscar ajuda, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado nessas conversas, porque a gente fala dos sentimentos, você fala, todo mundo se identifica, 100%. Até para entender o que eu estou falando, você vai lá e busca identificação. Mas não é todo mundo que tem problema. Todo mundo. Deu uma travada, vamos esperar. Volta, tô me ligando aqui. Voltou, voltou. Paciente. E aí, o que a gente tem que discriminar é se tem o quadro mesmo. Aí, quando tem que fazer um bom diagnóstico, né? Um diagnóstico preciso e ver quais são
intervenções que têm evidência científica que ajudam, né? Porque, sei lá, pelo menos para mim, quando você está com uma pneumonia, você não inventa qualquer coisa. Você pergunta para o médico que entende de pulmão e fala o que eu tomo aqui, o que eu faço. Aí o cara Mas não tem estigma, né? Ir no é, pneumologista não é ir no psiquiatra. exatamente. É muito interessante isso, mas eu me lembro de moleque. Você sabe que a gente usa essa ideia do câncer de mama como um modelo ligado ao estigma. Quando eu era moleque, eu me lembro de atrizes famosas falarem que não vão tratar o câncer de mama só com homeopatia. E aí, aqueles eventos horrorosos, tal. A Dina Spati fez isso. Eu me lembro de quando a minha avó faleceu, ela não tinha uma mama. E eu falei, mas o que aconteceu? Onde de uma mama? Não, ela teve um câncer de mama. Ninguém falava no assunto. Quando eu estava na faculdade de medicina, as mulheres que tinham câncer de mama eram mulheres com câncer terminal, emagrecidas, uma coisa bem pesada. Então, o câncer de mama era estigmatizado, porque mexia na feminilidade das pessoas e tal. Aí, o que foi acontecendo? A cultura foi mudando. Você lembra daquela campanha com os alvos? Que punha, era né, um círculo azul. Câncer de mama no alvo da moda, tudo. Tinha uns... Não é? E punha no seio de mulheres saudáveis. E o que acontece? Essa imagem é muito bonita, porque o objetivo era palpe a sua mama na saúde para prevenir a doença. Sim. Essa é uma sacada linda, que a gente usa o mesmo modelo, né? Então, alguma coisa que era altamente estigmatizada, na hora que você palpa, você pega antes de começar. O que a gente precisa fazer aqui, é o que o Instituto Ame Sua Mente, é uma das posições que a gente tem, você precisa palpar as suas emoções, as suas reações mentais. Por quê? Se você olha para elas, você pode lidar com elas e prevenir problemas. Então, quando a gente fez o Instituto, o objetivo não é medicalizar, é ao contrário, é prevenir para não ir para o consultório, né? A grande sacada é que cada um se responsabilize por isso cedo, porque aí não precisa ir no médico. Agora, se precisar, tem que ir, né, Joyce? Porque o ponto é o seguinte, a vulnerabilidade genética, você não escolhe, né? Você pode fazer tudo certo, mas você tem diabetes tipo 1. Tem um cara que eu trabalho junto, que é um baita professor fera, ele desenvolveu diabetes tipo 1, né, que é o que toma insulina, com quase 30 anos de idade, o cara mais fit que eu conheço, tem que tomar insulina. Não tem explicação. Tem genética, né? Não é porque ele fez uma coisa errada. É a mesma coisa do ponto de vista da pessoa que tem um transtorno mental. Às vezes não é porque tem um problema, usou uma droga ou fez não sei o quê. Não, tem um componente muito importante genético. E aí tem que ser muito sério, né? Tratar direito, sem muito blá, 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 né? E sem ter medo, né? Porque muito pior é ficar sem tratamento. Aí que tinha que ter medo, né? Exatamente. Esse é o mais complexo, né? E você sabe... Existem tratamentos modernos para esses tipos de doença? Alguma coisa muito inovadora que a gente ainda não saiba? Então, fora remédios e... Você sabe que você vai ficando velho, eu voltei lá, eu sou professor no King's College, eu voltei lá para fazer um sabático, né, dar aula lá e tal por um ano. E aí você está refletindo sobre a vida, eu comecei a trabalhar e estudar esperança. Que bonito! Super legal. Eu fico publicando paper em funcionamento cerebral e um monte de coisa, em remédio, essas coisas. E eu fui me aprofundando no tema e foi super interessante. Num sabático você pode, né? Você está livre para fazer essas coisas e tal. Então, li um monte de coisa legal e tal. E o que eu fui percebendo é que você... Primeiro eu aprendi um negócio, Joyce, que otimismo é uma coisa e esperança é outra. São construtos mesmo, você consegue medir. Otimismo é uma expectativa que vai dar tudo certo, que as coisas vão se realizar e vai funcionar. Então, gente otimista, que legal, a gente gosta de gente otimista. Tal. A esperança é um pouco diferente. Ela está associada a você ter uma perspectiva que pode dar certo, né? Então você vê que pode dar certo, mas aí você tem que escolher trajetórias, né? Jeito de fazer isso e manter o ritmo para fazer isso. Eles chamam de pathways e manter a história. Então, a imagem é a seguinte, né? Um cara que é otimista vai lá numa festa e tem que fazer um trajeto a pé. E ele fala, tranquilo, não vai chover, vamos embora, com a minha roupa nova vai dar tudo certo. O cara que tem esperança, ele fala, não vai chover, não tem cara, vamos levar o guarda-chuva.
Basicamente, o cara que é otimista, um monte de vezes dá tudo certo, mas um dia que chover, ele precisa do guarda-chuva. E aí, quando eu fui estudando isso, eu vi que tinha um impacto em saúde. Você sabe que ninguém mais morre por asma, né? Se tiver a bombinha, não morre. Porque a asma é uma doença que preveniu morte, né? Tem um monte de outros problemas que não preveniu, todos mais mortos sim. Aí, o que acontece? O cara que é otimista acha que vai dar tudo certo, não leva a bombinha, morre. E o cara pô, vai dar tudo certo, por que eu não fico com a minha bombinha no bolso? Porque pode dar errado. Então, com asma, isso é estudado. Aí eu fui ver um estudo sobre diabetes tipo 1, né? Diabetes tipo 1 é esse que precisa de insulina e você fica medindo a glicose, né? Para ver como é que tá. E aí eles viram a mesma coisa. Ter otimismo não ajuda a tratar o diabetes. Quando você vai com esperança, você vê que cai a glicemia, o cara checa direito e tal. E aí eu fui ver isso em relação às doenças psiquiátricas. E o que acontece é que os próprios médicos têm muito preconceito, os profissionais de saúde mental. Então você leva uma desesperança, sem querer. E o que acontece é que às vezes você não fala de desesperança, mas o paciente enxerga em você, médico, né? Porque body language é a maior parte da comunicação, né? Então você está Mal falando, não, vai dar bandeira. tudo certo, e o cara está olhando para você e você está assim, né? Então é muito interessante. E quando essa história é longa para te falar, né? O que tem de novo que vai resolver tudo, né? Eu escrevi um paper que chamava Hope and Hype, né? Hope é esperança e hype é, O barulho. vai resolver tudo e tal. A moda, né? E aí, hype é um negócio muito ruim em medicina, porque ele cria uma expectativa super alta e depois E afunda costuma tudo. ser falso o hype, né? O hype é uma moda que não tem conteúdo. É só um Exatamente. hype. Que não tem consistência, exatamente. Então, ele some no ar, né? E para quem tem uma doença, ele é muito perigoso, né? Porque ele cria uma esperança e uma frustração. E quando cria a frustração, tá vendo? Não tem jeito mesmo. Então, o hype, ele não ajuda você a tratar. Mas tem sim coisas novas. Mas o que eu acho importante quando a gente fala em tratamento é que as coisas bem tratadas direita, com bons diagnósticos, em que as pessoas seguem o tratamento, vai ter uma maior eficácia. E não incapacita. Então, essa percepção que todo mundo toma remédio o resto da vida, tal, é outra também crença normativa errônea, né? Todo mundo tem doença, todo mundo toma o resto da vida. Tudo não é verdade quando você mede as coisas. Então, tirar esse preconceito é importante. E aí, levar a sério, né? É o raciocínio da esperança. Não, pode dar certo, mas testa aqui. O meu médico fica trocando o meu remédio. Pô, às vezes tem que trocar mesmo, mas troca antibiótico também, troca qualquer coisa, entendeu? Aí, se você tem um hype que a pílula é mágica, aí o que acontece com o cara? Não é mágica, então é uma porcaria, não funciona. Então, essa glamorização da pílula mágica ela é péssima. O que interessa é um bom tratamento com uma base científica. E não o novo, né? O que E interessa é o não bom, não o novo. o hype. E tem novos, né? E aí você usa os novos com critério. Ele cabe em algum lugar da história. Não é que vai resolver tudo, né? Porque todo mundo quer uma solução rápida. E não, o tratamento é assim que funciona tal. Tem umas novidades para o tratamento de quadros assim, estimulação magnética que chama TDCS, parece que tem evidência e é um jeito diferente de funcionar, mas uma das grandes novidades que estão chegando no mercado e que já tem no Brasil, a gente já trabalha com isso há bastante tempo, é a ketamina. A ketamina é um anestésico que já está aí no mercado há mais de 50 anos, que é um anestésico muito seguro, né? Porque para pronto-socorro é bom, porque o cara não deprime coração, respiração e tal. E ele foi testado em doses muito baixas, que não dão anestesia, e ele melhora a depressão. Então é engraçado, porque eu estava voltando da Inglaterra, 2004, começaram a publicar coisas sobre essas coisas. Só agora está chegando no mercado essas medicações. Então, a Janssen está trazendo uma intranasal, que Que você... legal! bem interessante. Você tem que fazer no ambiente hospitalar. A gente, como até chegar à droga, a gente testou essa da Janssen, né? Um dos centros mundiais que testou, mas a gente já fazia isso com infusões de ketamina ou subcutâneo. E a gente desenvolveu uma tecnologia legal de fazer isso. Funciona, não é para qualquer depressão, são aquelas que não respondem a tratamento. E você tem uma taxa
muito alta, mais ou menos 80% dos pacientes que não responderam respondem à ketamina. É muito, muito, muito interessante. É uma novidade. Mas, de novo, não serve para todo mundo. Servem para aqueles que têm uma baixa resposta. Específicos. E dá um pouco de trabalho, porque você tem que fazer infusões e tal. Então, não tem, como chama, uma saída absolutamente tranquila. Milagrosa. E o que eu acho que é importante as pessoas entenderem é que isso eu aprendi muito, né? Eu acabei publicando um artigo sobre esperança numa revista super importante médica, nem era de psiquiatria. E os caras mudaram meu título lá, eu fiquei até meio puto e tal, mas eles escreveram assim o título, eu aceitei no fim, que era assim, esperança é terapêutica, don't be afraid, não tenha medo de usar. E aí eu, de novo, né, glamorizaram o meu texto e tal, mas basicamente, em uma certa altura do meu texto ali, na BMJ, que é o British Medical Journal, que é super importante, tal, o cara falou assim, por que você não põe a fala de um portador aqui? Aí foi legal, porque pô, eu trabalho com o Jorge há um tempão. Aí eu falei, Jorge, como é que você entende esperança? Eu escrevi um livro com o Jorge também, chama Entre a Razão e a Ilusão, Desmistificando a Esquizofrenia. Ele é o Que primeiro autor do legal. livro. Super legal, vale a pena, esse livro é super legal. E aí o Jorge pegou e mandou uma frase, puta, o cara é brilhante, ele mandou uma frase que é assim, a esperança ela é construída na relação médico-paciente. Então, o que acontece? Você é agente da relação. Então, não é aquela Faz coisa passiva, sentido. doutor, melhor aí que vai dar tudo certo. Não funciona assim, né? Isso não funciona para Essa a relação psicologia, que né? você falou, médico-paciente, é a mais importante, né? Para qualquer tratamento, para qualquer tentativa de cura, né? Exatamente, né? Porque é um time que funciona, né? E me diz uma coisa, esquizofrenia, que é uma especialidade sua, né? É uma das coisas que mais tem, que sofre mais discriminação, né? Em termos ou não. Não, tem bastante discriminação, porque o que acontece é que alguém que está num episódio agudo, que ouve uma voz e tem um distúrbio de pensamento, é muito raro, mas acontece de ter reações inesperadas. Então, agride o pai. Eu me lembro de um paciente que o pai veio dar comida e ele bateu no pai. E aí depois ele virou para mim e falou assim, né? Porque as pessoas ficam na crise um pedacinho da vida delas, entendeu? É uma crise, é igual você ter uma crise de asma, é uma crise, depois a pessoa vive, né? E aí esse paciente virou para mim e falou, Rodrigo, eu sou um cara mau. Eu falei, por quê? Porque meu pai veio me trazer um prato de comida, meu pai que cuida de mim, o cara gosta de mim e tal. E eu achei que estava envenenado e eu bati no cara. Então, esse ato é um ato de loucura mesmo, é um ato que você perdeu a sanidade. Você Fora tava, do controle. né? E aí isso gera essa impressão de louco. Mas essas mesmas pessoas, quando estão bem, tem como o Jorge dá aula. Eu brinco nas reuniões, né? Eu estou um pouco menos, assim, um pouco mais afastado das coisas de esquizofrenia, mas nas reuniões de time de esquizofrenia, e o Jorge era um ombudsman, né? Como fala ombudsman em português? É. E aí o Jorge era muito mais sensato que eu. Eu sou muito mais porra louca para tomar uma decisão se vai por ali ou vai por aqui, compra não sei o que, ou pinta, faz a reforma. Porque Então, isso Jorge, tem a ver com a personalidade, não com o quadro. né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas aí tem essa pecha, né? Mas olha, eu vou te falar, não precisa ter esquizofrenia para ser discriminado, viu? Só você ter depressão, só você estar frágil e tal, já acontece isso, né? É difícil. Você sabe que preconceito, isso é medido na Inglaterra, atrasa 15 anos o tratamento dos transtornos mentais. Em inglês, essa pesquisa. 15 anos aumenta a É chance de muito. cronificação, aumenta conflito familiar, a pessoa perde emprego, conflitos com filhos. Quer dizer, por conta de preconceito, você não busca ajuda e tem consequências muito graves, né? Um quadro depressivo. E ela, como muito inteligente, muito resistente com o diagnóstico, assim, sabe, meio brava, ela foi sacando e meio brava, assim, tal. Aí eu falei, Camila, ajuda a gente aí, vamos gravar uma coisa, né, sobre o que você passou e vamos discutir no curso. E foi super legal, a Camila topou, e ela vai contando a experiência dela de estar assim, na situação de pandemia e todas as dificuldades. E aí, nas aulas, algumas delas a gente usa os vídeos da Camila para discutir. Que Mostra bom um isso, pouco, né?
o quanto é real esse papo, né? Não é só blá, 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 né? Aconteceu Quando ali. você traz, quando você traz a realidade para dentro. É. Como você acha que vai ser após pandemia? Qual vai ser os grandes problemas que a gente vai ter? Acontece que entrou a pandemia de problemas de saúde mental e está voltando a nova onda infecciosa, né, do Covid propriamente dito. Então, essa pandemia ela é um dos maiores desafios assim, para frente. A gente vê isso no consultório, né? Várias pessoas, pacientes meus falam, pô, eu descompensei, essa história me pôs no limite. Várias pessoas novas vão chegando e falam, puxa, complicado, papapá, Preciso de ajuda, né? preciso de ajuda. Agora, tem uma coisa legal. Alguns pacientes meus falaram o seguinte, eu adorei essa. É um paciente que tem um transtorno de ansiedade e sempre vê catástrofe, assim. Aí deu tudo errado, ele falou, puta, isso aí eu tô acostumado, deixa comigo. Eu tô acostumado a lidar com catástrofe. Vamos organizar esse negócio aqui, o cara toca uma empresa e tal. Ele falou, vamos embora, isso aí, vamos embora. É legal, né? Porque aí interessante, né? o transtorno mental bem tratado, que fez o cara fazer um exercício desse tipo, dá um talento para o cara lidar com a vida, né? Um talento extra nessa hora que ninguém está com talento, né? Exatamente. Para a gente começar a finalizar, fala um pouco o que a gente tem que fazer. Precisa fazer atividade física. Atividade física é... Super bom. 100% dos meus pacientes saem com prescrição de atividade física, 5 vezes por semana. Tem que fazer. É remédio. Isso. E você sabe qual é o efeito colateral desse remédio, né? Que fica bonito e magro, né? É o efeito colateral, porque o objetivo é ficar bom na cabeça. Porque quando a gente treina, né, principalmente nessa pandemia, que eu treino também 6 vezes por semana. E aí eu não parei na pandemia. Isso que mantém a gente, sei lá, de pé, né? Total, eu também. E aí você inventa a moda, né? Você não vai na academia, você inventa jeitos de fazer a mesma coisa, mas precisa. E gente que não fazia, vem o estresse, tem que fazer. Porque tem que usar novos mecanismos. É absolutamente fundamental. Eu brinco que a gente, quando educa filho, a gente dá uma certa bagagem para eles se virarem depois, né? Ajuda com língua, entender matemática, mas atividade física é um negócio que a gente tem que botar na bagagem dos filhos. Depois, se vai usar ou não, é problema deles, né? Mas ajuda quando você tem isso como recurso. Ó, falou em filho, está fechando a porta aí atrás. E a outra coisa-chave, né? Então, é comer direito, né? Evitar álcool, drogas em excesso, né? Usar essas coisas, álcool numa situação celebrativa e não grandes quantidades, né? Tem que cuidar, né? Do fígado, do coração e tal. Igual. Na questão aí própria da saúde mental, é cultivar os relacionamentos, né? Levar a sério isso. As coisas não vêm de graça, né? O relacionamento conjugal, ele é uma coisa que demanda investimento, relacionamento com pares, com amigos, com filho, no trabalho. Então, cultivar, levar a sério isso, ver o quanto a gente precisa disso, entendeu? Quando você está numa posição de precisa, você deixa de ficar arrogante, né? E começa a buscar gente. Mas o cara pensa diferente de mim, graças a Deus que ele pensa diferente, entendeu? Pô, mas o cara é legal, ele gosta de você por causa disso, por causa daquilo. Quer dizer, tem muita coisa que precisa ser cuidada desse ponto de vista. Então, assim, primeiro tem essa coisa de cuida do cérebro e dentro da ideia do órgão, outra coisa é dormir, né? Você sabe que a alteração do sono tem impacto em infarto também. E alteração de transtorno psiquiátrico um monte, assim, impressionante como uma insônia prolongada já dá sintoma grave, assim. A gente fez um estudo lá que privou molecada, aluno jovem da faculdade, e as pessoas ficavam paranoides, o que você quer fazer comigo, tal, depois de 2, 3 noites sem dormir, quer dizer, tem um impacto grave. Então, sono é chave. Aí tem outras coisas que você pode fazer, né? Meditação ajuda muito. Ambientes de atividade física lúdicos, né? Que é super legal. É difícil você fazer, né? Quando você é moleque, você joga no time, você faz não sei o quê. Mas quando você é adulto, às vezes você vai, vamos jogar beach tênis, vôlei, futebol com os amigos e tal. Isso ajuda muito, porque não é só a atividade física, né? Que alimenta ali as neurotrofinas, né? Que cuidam do cérebro. Tem uma coisa da sociabilidade, que você fala besteira. E cultivar coisas fora dessa coisa muito de trabalho.
trabalho é muito legal. É legal você trabalhar com uma coisa que você goste, porque tem um retorno, mas a vida não pode se resumir a isso, né? É bom ter outras coisas, né? Se redear em outras coisas para você. Quando não funciona aqui, outras coisas te Tem apoiam. outro lugar que segura as pontas, né? Exatamente. Doutor, você arrasou, tá? A turma aqui gostou muito, eu fiquei acompanhando o quanto eu pude. Então, doutor Rodrigo, queria te agradecer muito. Obrigado, Jair. Foi muito interessante, eu acho que necessário. Quanto mais a gente falar sobre esses assuntos, mais isso vai se tornar parte do nosso dia a dia, da vida, né? Exato. Então, te agradeço muito e a gente vai te procurar para fazer uma coisa na revista Poder, tá? Ah, que Eu legal. gostei do que a gente falou. Eu tenho que te falar que eu sou fã teu, né? Há muito tempo. Total, né? No final pode falar. Muito legal. Que Adorei bom, a fico conversa. feliz. Ainda bem que foi no final. Só no final. Valeu, a gente vai se Valeu. falar, tá? Um beijo. Obrigadão, parabéns, viu? Obrigado, tchau, tchau. Nossa, foi muito bom conversar com o doutor Rodrigo Bressan, foi muito bom, muito esclarecedor, muito inspirador. Para todo mundo que está perguntando aqui, isso vai ficar no IGTV do Glamurama e depois entra no meu IGTV também, lá no meu Instagram, @Joyce Pascovitch. Izzy, lá de Portugal, apareceu. Bem-vinda, Isabel Tuchman. Tanta gente bacana. Eu vi o Arnaldo Danenberg também, a Verane, todo mundo aqui. Nossa, foi muito interessante. E quem não assistiu, quem tiver assistido aqui, manda o link para os seus amigos, porque vai ajudar muita gente. Oi, Lu Salles, que bom que você está aqui também. Eu acho que muita gente pode se sair beneficiada dessa conversa que a gente teve aqui. Ana Schwartzman, que bom que você gostou também. Olha, a Lilian falando que as aulas dele na Casa do Saber também são ótimas, tem umas aulas grátis. Izzy, também te amo. Amo, muito bom ter vocês aqui junto. Um monte de gente estava aqui hoje. Muito obrigada, bom fim de semana. Não se esqueçam de votar com muita consciência, escolher bem seus candidatos, para que, uma vez eleitos, eles possam ajudar toda a população e a comunidade. Muito obrigada. Bom fim de semana para todo mundo. Beijos, Majô.